E aí, galera, está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia. E eu sou o Márcio Santos. E hoje vamos falar de Fallout, temporada 2, episódio 8, o episódio final. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Fala, Márcio! Conta pra mim, irmãozão, o que você achou aí do episódio final, aquele começo, né? Foi meio estranho, parece que a coisa começou a fluir. É aquilo que a gente tava reclamando já um pouco, né? Quando a coisa começa a ficar boa, acaba a temporada. Na verdade, assim, a temporada inteira ficou meio que nisso, né? Tipo, começou bem, mostrando lá a questão lá das facções, né? Que iam sair na porrada, tudo e tal. Aí, tipo, no meio da temporada, você vê que meio que some isso. Ninguém fala mais nada, né? Do pessoal da nova República da Califórnia e o pessoal lá da Legião, lá de César. E no jogo, é isso, é aquilo que eu tinha falado, né? Você tem que tomar partido de alguma facção, você tem que se aliar a alguém. E lá tem essa legião dos doidão aí, dos romanos, tem o grupo militar lá da Nova Califórnia, tem o pessoal, os robozinhos lá do Robert House. E você, se você quiser, você também pode fazer tudo sozinho, só que você vai lutar contra todas as facções. Isso na história do jogo New Vegas, né? E nesse aqui eu acho que ficou faltando isso, né, mano? Essa guerrinha, né? Ficou parecendo que ficou tudo naquele preparativo e tal, mas quando eu vi que foi chegando no último episódio e não tava acontecendo nada, eu falei, mano, vai acontecer, não vai acontecer nessa temporada, cara. Tá com cara que só estão preparando o terreno só, né? E é o que aconteceu. Tipo, basicamente a preparação do terreno para as brigas, para as guerras, né? De fato, né? Se bem que nesse último episódio teve, né? Teve umas guerras ali de facções do próprio grupo, né? Nesse episódio já mostra uma guerrinha dos próprios romanos ali, né? E em outro momento aparece também, depois a gente fala, mas também de uma outra facção, uma briga entre eles mesmo também, né? Como que eu posso falar? Eu gostei, né, de tudo que a gente viu aí, e a gente tava falando, cara, quando a coisa parece que começou a engrenar, acaba a temporada. Sei lá, eu gostei de algumas coisas. Começa logo o Macaulay Culkin, que a gente, né, falou do retorno dele e tudo mais, né, e assim, ele virando um novo César, né, ele tomando, vamos dizer assim, o controle e juntando o exército, porque o pessoal meio que se dividiu para saber quem ia ser o novo César. Ele se tornou, todo mundo se juntou e estão indo para New Vegas, né? Daquela, né? Ali por debaixo dos panos. Que quando ele encontra o corpo lá do último César, tem um bilhete falando que não haveria outro César, porque dá a entender que o próprio cara não confiava em ninguém dali pra ser o líder. Então ele fala, se eu me lembro bem no bilhete, tá falando que ele foi o único e não terá outro. Então aí o Macaulay Culkin lá vê isso, o nome dele é Lacerda, ele vê isso, pega o bilhete, meio que aí tem um carinha lá, um soldado ali que viu, né, tá, o corpo e tal. Aí ele mata o cara, pega o bilhete, engole o bilhete pra não ter nenhum vestígio e fala que ele é o novo César. Aí todo mundo já levanta ele e ele é o líder mesmo, né? Então por isso que ele ordena lá pra todo mundo seguir a liderança dele, né? Acho que é no começo que ele fala, né, que já vai lá pra New Vegas, né? Ele fala que eles vão lá tomar a cidade, né? E assim, eu achei legal, né? Todo o processo que o Necrótico fez para chegar até lá, né? E a motivação do Necrótico. O Necrótico existe na história. Você percebe, isso é nítido, claro, que só para ir atrás da família dele. É o que importa. É o que move ele por mais de 200 anos, é isso, né? Então deixou bem claro qual é a motivação do personagem.
Pra mim, assim, é o que eu até falei no programa anterior. O Necrótico, né, o nosso conhecido Cooper aí, pra mim, ele é o protagonista. Se ele não era na primeira temporada, ele passou a ser nessa temporada. A Lucy, eu acho que nessa temporada foi mais um alívio cômico, assim. Na primeira também era, né? Mas nessa segunda, cara, a história do Cooper é muito boa, cara. Você é doido. Aquele episódio 5, que é O Vaqueiro, que é basicamente o flashback dele, pra mim é o melhor da temporada inteira, que fica mostrando os flashbacks dele lá no passado, né? Ele descobrindo lá que a mulher tava no meio de toda a tramóia, tipo, sabe? Vai mostrando ele construindo tudo, ele descobrindo tudo, sabe? Isso mostra que realmente tá mudando. E esse personagem nem tem no jogo, cara. Porque os necróticos são os NPC normal do jogo. São os zumbis que ficam andando na Terra. E eles pegaram um deles pra fazer virar um protagonista, cara. O cara é muito bom, cara. O ator, né? É muito bom. É como que é o nome dele? Walter Goggins. É isso, Walter Goggins. Assim, eu já vi ele em muitas outras coisas. Eu acho que a última coisa que eu tinha visto dele, né? O último trabalho dele foi no The Big Bang Theory. Ele participa de um episódio que é muito legal, muito engraçado. Que ele é o cara que é casado, a mulher dele começa a se apaixonar por um dos personagens, porque o casamento dela tá em crise, eles estão se separando. O cara consegue fazer os dois se juntar porque ele é tão estranho e esquisito que ela olhou e falou assim: nossa, meu marido era incrível. E ela volta pro marido. E eles voltam pra comemorar junto comendo uma torta. Tipo, os dois caras voltam, acaba o episódio eles rindo. Ah, a gente vai chamar a fulana? Ele, não precisa. Ele, realmente, nós somos brothers, vamos lá comer uma torta. E eles vão embora. Eu sei que depois ele fez, acho que é The White Collar, né? Que é tipo colar branco, um negócio assim. Acho que é um novo que ele tá fazendo, mas esse eu não assisti. Cara, mas a gente não pode esquecer que ele fez 2 filmes do Tarantino, Django Livre e Os Oito Odiados, cara. Ele aparece ali, mas, pô, o cara é muito bom, cara. Onde ele aparece... É o que eu falei, né? São os últimos trabalhos que eu sei que ele fez, né? Antes de fazer agora o Necrótico. Eu acho que ele é um cara muito bom, é o que você falou, a história dele. E o que eu gostei é que a história tá dando uma reviravolta. Você acha que a mulher dele fez tudo aquilo, ferrou com todo mundo, mas no final ele acaba descobrindo, ele tá no meio de um esquema, né, entre potências, e ele tá com a família dele lá no meio, e ele tenta ajudar de um lado, que no final ele acaba ajudando o outro, sabe? Tipo, ele tá no meio de um turbilhão de coisas acontecendo pro futuro do país. Eu acho que a mulher dele estava envolvida, sabia muito bem no que estava envolvida, mas ela começa a mudar de opinião quando vê ele colocando ela na parede. Tem até, eu não sei se é no último episódio, que ele questiona, né? De ela estar arriscando tantas vidas assim, e ela fala que tá fazendo isso pela filha, né? E aí ele fala, ué, mas você vai matar pessoas por nossa filha, né? Tantas vidas pela nossa filha. Aí ela questiona, você não mataria pela sua filha? Tipo, fica meio que, sabe, né? Que nem ele tem resposta pra isso. Mas ela começa a mudar quando ele começa a colocar ela na parede, cara. Você pode ver que tem até alguns momentos que ela começa a meio que mudar, fica pensando nele, na filha. Eu acho que é muito mais ele que muda ela do que ela não ser do esquema, né? E eu ia falar isso. Eu ia falar assim, parece que ela tava assim, numa vontade de virar alguém, sabe? Tipo, aquela assim, eu vou ser alguém importante na empresa, sabe? Aquela coisa, aquela gana de virar alguém importante, de subir, de ter um cargo, né? De ser alguém, assim, grande dentro de uma empresa, né? Desse tipo, né? Que ela não mede as consequências pra fazer isso. E ele começa a olhar e falar pra ela, fala, tipo, cara, você não é a esposa com quem eu me casei, você não é a mulher que eu casei. Tipo, olha o que você tá fazendo, sabe? Tipo, ele puxa ela pra realidade e fala, você vai matar milhões de pessoas pelo quê? Por poder? Não, é por nossa filha. É esse futuro que você quer? Você quer destruir, tipo, a humanidade pela nossa filha? Isso eu achei da hora, esse questionamento dela, né? Que também pode mostrar que
também ela tá fazendo isso por causa da filha, né? Ela quer meio que garantir o futuro da filha, mesmo explodindo tudo, né? Destruindo tudo, o planeta inteiro. Então, que é o que acontece, né? Ele é um personagem que tem uma profundidade, o pessoal tá desenvolvendo ele. Ele não é só mais um, né? E agora eu percebi que o pessoal meio que foi, digamos assim, eu falo pessoal o restante, né? Porque falam que seriam os 3 protagonistas, seriam, né? Lucy, o Maximus e ele, né? Eu vi que eles jogaram um pouco eles dois para escanteio e deixou mais ele em primeiro. Mesmo ele tendo todo esse relacionamento com os outros. Que eu achei interessante isso. Que tipo assim, se você acha que a Lucy, entre aspas, foi uma pessoa jogado, né, a esmo na história, não, a família dela tá envolvida com esse negócio bem antes. Eles já conviveram entre eles. Pelo que eu entendi, o pai da Lucy não sabia e não sabe, pelo jeito, que ele é o Cooper, que ele é o cara que ele viu, né? Eu acho que ele não percebeu ainda que é aquele... Até porque já passou 200 anos já, né? Então... Entendeu? É isso, entendeu? O que eu quero dizer é que, tipo assim, o negócio contou a história, eles se interligaram em uma coisa de 200 anos atrás pra hoje, e o cara não sabe, não entende, e eu acho que não vai entender agora, porque a gente viu o desfecho que ele teve e a gente vai até comentar um pouco mais pra frente. Mas, assim... eu achei legal isso, porque também contou um pouco da história da Lucy. Eu fiquei meio na dúvida. Aquela loira que é a... Stephanie. Steph, né? Uhum. Seria a mãe da Lucy? Não, a mãe da Lucy veio depois, né? Aquela lá, ela foi congelada. Ela conheceu o Hank quando era novo, lembra? Que o Hank nem tinha entrado ainda na Vault-Tec. Pro bunker, né? Ela queria entrar na Vault-Tec, na verdade. O primeiro desejo dela era entrar no Vault-Tec, né? E a primeira coisa, ela entra na Vault-Tec através do Hank, que já era da Vault-Tec lá no passado, que mostra, né? E o fato do refúgio, do Vault, já é outro plano, que já é outra coisa. É quando ela já tá na empresa, e aí já é outro plano que a gente vai ver no decorrer do episódio aí, que tem a ver com o Hank, né? De certo modo, era um outro plano dela e do Hank. Desde o começo. Isso aí eu achei interessante também. Que no episódio anterior, eu acho que já tinha mostrado, né? Que o chat lá desmascara ela. Fala que ela nem era americana, ela era canadense. E ela tinha 200 anos. Foi na hora do casamento arranjado ali no refúgio, né? Foi porque ele encontra né, o óculos daquele outro que ela matou e jogou o óculos dele no triturador, porque ele descobriu, né? Então... ele acabou criando coragem, vergonha na cara, vamos dizer assim, de peitar ela, porque ele era um bobão, bunda mole. Inverteu os papéis ali, né? Porque ela era meio que o homem, meio machista da relação, e ele fazia até papel ali de dono da casa e tal. Tem até um momento ali que ele fica com medo de falar. Teve uma inversão de papéis ali, né? Mas a Stephanie tava com outros planos, por isso que não dava muita atenção pra ele mesmo. Mas a mãe da Lucy é meio que citada pela Mon River, como que era o nome da ex-líder lá da Nova Califórnia, Moldiver. Ela é citada por ela conheceu ela, parece. Mas não é a Stephanie, eu acho que foi a primeira mulher do Hank. Mulher, né? Porque ela fala que casou com o Hank no mesmo dia que conheceu, né? Quando eles estão lá no aeroporto, lembra? Que ela fala, a gente ficou conversando de madrugada e aí ele acabou pedindo a minha mão. Então foi a primeira mulher do Hank, depois que o Hank conheceu a mãe da Lucy, né? Que pode ter sido a mulher dele quando ele foi descongelado e casou, entendeu? De novo, vamos dizer assim. Porque a outra devia estar congelada ainda. Deu a entender que tudo fazia parte do plano, cara. A mãe, né, da Lucy. Porque quando ele foi descongelado já era parte do plano também, né? Que a gente acaba descobrindo nesse episódio, né?
Então, eu achei isso exatamente interessante, porque ela pede até para procurar, né, aquela caixa dos pertences dele, né, que ele faz uma troca com a nova gerente do outro vault, né, e mostra ela nova, não sei se você lembra dela. Mesmo, mostra falando com a Bárbara, né, com a mulher do... Isso. Quando falou Beth, eu falei, putz, é ela nova, cara. É ela, isso. Entendeu? Então, eu achei interessante todo esse interligar da história, sabe? Do Cooper, né? A família Howard, né? Que é o sobrenome da família, que é da mulher dele, a filha, deles já se envolvendo com o pai da Lucy, o House, né? Todo esse imbróglio, vamos dizer assim, cara. E o que acontece até com a senadora que tava lá, que ninguém dava bola pra ele, que só o Cooper chegou a conversar com ela. Que eu acho que foi no episódio anterior, no antepenúltimo, ela que fez a ponte dele com o presidente, pra poder entregar o diodo na mão do presidente, que seria a solução mais correta ali, né? Que até a mulher dele fala tudo, a gente vai estar fazendo isso aí para um mundo melhor, né? Para evitar o que poderia vir a ser a guerra, né? E aí ele entrega o diodo ali através desse contato, né? Dessa deputada aí, né? Que na versão em inglês mostra lá congressista lá. Mas ela que fez o meio campo, né? Deles dois. E você vê o que acontece depois, né? Logo no começo desse episódio já mostra, né? Então, cara, como eu falei, pra mim tudo foi legal, assim, eu gostei desse final, assim, desse final de temporada, que é o pessoal fechando as lacunas, né? Algumas. O que me deixou chateado é aquilo que eu falei. O problema é que quando a coisa ficou interessante, acaba a temporada. É aquele típico ponte pra próxima temporada, pra despertar o interesse do pessoal, né? Porque assim, essa série dá pra entender, cara, que essa série de jogo é igual ao filme de qualquer jogo, tipo o filme do Super Mario, que tenha um dedo ali na história, vai, um filme é uma série sobre um jogo em específico que você sabe que é arriscado, sabe? Se você fugir muito da história do jogo, quem joga vai meter o pau. E se você ficar muito na história do jogo, quem não conhece não vai ter graça. Então é complicado, mano, essa série, realmente. Eles põem muita referência de coisa de jogo e ao mesmo tempo eles põem muita coisa que não tem no jogo, como o próprio Necrótico aí, o Cooper, né? Que não tem. E acaba sendo a principal coisa na série. Então, o Max também, ele tá representando qualquer soldado da Irmandade, né? Então, é como se eles tivessem pegado um NPC de cada ali do jogo e jogou na série e deu um nome pra eles. Basicamente isso, né? Sim, e assim, o que eu achei também legal é porque, como a gente viu, o passar do tempo quem não foi congelado teve algum jeito de ser reutilizado. Sim. Né? E eu lembrei muito da história do Armin Zola, da Marvel, né? Que ele é da Segunda Guerra Mundial e ele fala que o corpo dele começou a perecer e o pessoal pegou toda a inteligência, todo o cérebro, né? O cérebro dele, né? E pôs em um computador. E você vê que é o que eles usam, a tecnologia que eles usam. Pode ver. A congressista que virou a pessoa que, vamos dizer assim, era o computador por trás de como eles conseguiam fazer as pessoas obedecerem pelo implante. Era tipo servidor, né? Lá. É isso, porque eles usavam exatamente a consciência dela para convencer, porque ela era boa nisso, em convencer, em ter a fala mansa. Você lembra que o Hank até fala isso? Ele fala, não, nós pegamos, né, ela porque ela conseguia falar calmo, conseguia convencer as pessoas a fazerem o que precisava ser feito e não sei o que, entendeu? Tipo, cara, eu achei legal. O House, tipo aquela assim, eu não vou durar os 200 anos, eu sou de carne e osso. O que eu fiz? Sim. Eu implantei a minha consciência no computador e eu preciso, né, a fusão para me
reenergizar e eu voltar ao normal e ter o meu poder, vamos dizer assim, total. É isso que eu acho Não, e é legal. da hora na série, o que é da hora na série? Tipo, você pode ver que em vários momentos eles usam roupas e as músicas e os cenários são tudo como se fosse da década de 50, né? Porque eles pararam no tempo. Só que, por causa da guerra. Só que o ano que eles estão agora é 2004, se eu não me engano, é 2445, eu acho. Eles estão lá no futuro, mas é como se tivesse parado no tempo, porque muita gente ficou na criogenia, né? Muita gente, tipo, acordou agora, tanto que o pessoal lá do Refúgio 31 é como se tivesse acabado de acordar de um sono qualquer, né? Até porque eles vão lá no prédio lá da Waytech lá e começa a lembrar de várias coisas, né? Tem até uma menina lá que ajuda o Norm lá, que fala, pô, eu só entrei uma semana na empresa, né? E ela tava congelada já há 200 anos. Então é isso que eu acho da hora, cara. É futuro, mas ao mesmo tempo é passado. Eles brincam com essa questão, né? Do tempo, né? E aí você fica meio... E a questão da inteligência do House eu achei da hora também, porque é algo que é falado até hoje. Se você vê aquela série Black Mirror, tem episódio falando disso, assim, o Black Mirror sempre mostra episódios falando de onde pode chegar a tecnologia. Mas tudo que fala ali é algo que já está sendo estudado, que já está quase em funcionamento. E um dos negócios é isso, de a consciência estar num servidor. Sabe, futuramente você não precisa ter um corpo, por mais que você morra, a sua consciência está armazenada num servidor e aconteceu o que acontece nesse episódio, sabe, a IA utilizar a sua consciência e se comunicar com qualquer um. Eu achei louco isso aí, cara, sabe, ali na tela meio antiga. Eu acho legal porque assim, o pessoal fala hoje em dia que as pessoas daqui a alguns anos não vão conseguir morrer exatamente por causa disso. Que tipo, o corpo físico pode deteriorar, né? Mas a consciência vai ser permanente, vai ser eterna. E a IA usa os padrões, né, de como você pensa, de como você fala, tudo, e é meio que o que acontece ali. É o House ali, cara, tanto que é como se ele estivesse dentro do computador. Quando chega ali, logo no começo, o Cooper ali, ele falou lá, meu velho amigo, e tipo, começa a conversar mal de boa com ele. Eu falei, cara, até de início eu pensei que tava gravado, mas eu falei, não, mano, mas isso aí ele falou que precisava do diodo pra viver eternamente. Então, assim que ele colocou o diodo ali naquele aparelho ali, já apareceu ele lá, fez a conexão no servidor e já mostrou na tela atrás o House conversando normalmente com ele, né? Era uma consciência dentro do computador. Sim, e até uma coisa que eu também achei legal é que o Las Vegas, vamos dizer assim, né? New Vegas, né? Se você olhar, um vault. Né? Eu achei isso bem legal. Porque, tipo assim, e é um vault que uma parte tá totalmente subterrânea, como um vault normal, e aparece que como você olha, você vê que ele vê alto pra cima, como se fosse um prédio. Ele é tipo um prédio e um vault, né? Um bunker, né? Ao mesmo tempo, porque os outros todos eram embaixo da terra e pronto, né? E você vê que esse daí, quando o necrótico chega, ele olha, você vê aquele prédio, né? Você vê aquela coisa grande. Mas ele vai andando e vai descendo. Você pode ver que ele fala, desça pro nível inferior, não sei o que lá, e ele vai descendo, entendeu? É isso que eu achei, tipo, interessante. Porque ele tava camuflado dentro da região dos cassinos ali, tava dentro de um prédio que eles tinham que passar por um caminho, tipo um túnel, tudo para poder chegar nessa região que tava esse vault, que era dos gerentes, né? Que era um vault específico, era um refúgio dos gerentes. Né, dos gerentes a gente entende o que é aquela Beth que tá lá no refúgio, a própria Steph que viram a gerente, o Hank que era um gerente, então eram os cabeças ali, sabe? Os cabeças, né, e também o pessoal que era ricaço, que pagou, fez alguma coisa, porque você lembra que o Hank faz um experimento com o que ele fala, peraí, vamos ver se eu entendi, amigão, você era milionário, você pagou o bunker aqui, o vault, só pra você e sua família. Você deixou lá fora pra morrer? Ele, lembra que é acho que é um dos primeiros que ele faz o procedimento. Sim.
Então, o que eu senti que era assim, lá ficaria um exemplo, os grandes, os graúdos das grandes corporações, que nem a Valtech, né, a Robocorp lá, que eu acho que é Robocop, né, que é do House e essas coisas, e deu a entender que talvez, tipo assim, vou dar um exemplo, os figurões do cinema, sabe, tipo, gente rica, que nem o Cooper, que seria um cara do cinema, gente influente, sei lá, músicos da época, sabe, uma coisa assim, os ricaços, os milionários da época, porque lá é Las Vegas, entende? É isso que eu achei legal, porque que é o que o Cooper fala, né? No caso era o Necrótico agora, né? Ele fala, eu já rodei por tantos bunkers há 200 anos, ele falou assim, e eu nunca achei que ia ter um bunker aqui. Ele fala que conheceu vários vaults, vários refúgios, mas não sabia desse aí de Las Vegas. Desse de Las Vegas. Fora do padrão, né? Não era o padrão dos refúgios, né? Exato, porque a sensação que eu tive foi que seria algo do tipo escondido, como eu te falei, né? Só pro pessoal desse perfil. Mas tem uma coisa que o House fala que é da hora, que ele falou que achava que tinha controle sobre tudo, mas esse refúgio também era bancado por uns investidores, né? E ele fala muito no episódio anterior que tinha um outro jogador, né? Ele até fala da casa, achei da hora, porque como ele é dono do cassino, né? Ele fala, a casa sempre ganha. Né? Então aí o Cooper fica olhando pra ele, mas ele fala, mas e se eu não sou a casa? Nem ele sabia quem poderia ser. E aí dá a entender nesse episódio que ele descobre depois, né, quem tava também ali no jogo, sabe? Quem tava controlando, que tinha infiltrados, que ele não demorou pra saber quem era. Sabe quem eu pensei nessa hora? O presidente? Tem um negócio aí que eles não deixaram claro, mas eu acho que tipo, porque tem um enclave que ele fala, né? Que toda hora ele fala desse enclave, e aí eu não sei, a série não deixou bem claro isso aí. Daí pra quem jogou, o enclave na verdade é o governo, é o governo dos Estados Unidos. Porque como tá tudo destruído, na teoria não tem mais governo, mas ainda existe. Eles estão escondidos. Então toda a parte assim mais poderosa é como se fosse meio que uma maçonaria ali. Os caras estão meio escondidos, mas estão manipulando tudo, entendeu? E aí, inclusive eles têm posse de armas até mais potentes no jogo, mostra, né? Mais potentes que a própria Irmandade de Aço, sabe? Eles têm os cientistas mais tops. Então, o que eu ia falar era algo parecido com isso. Eu ia falar, eu acho que era o presidente que poderia ser essa outra força. Eles fizeram com que, tipo, aquela assim, tá, a gente vai devastar, vai acontecer tudo, mas, tipo, quem vai ficar no poder? Entendeu? Eu acho que o presidente tá congelado lá naquele lugar que mostrou o que seria o enclave, que na minha opinião é tipo um vault, né, um refúgio, que só tá descongelando alguém toda vez que precisa de alguém novo, tipo, vai substituindo aquela coisa, e eles estão vivendo. E é um bunker gigante, né? Um refúgio gigante. Ali nem é tipo um complexo que tá fora mesmo, né? Nem é um negócio subterrâneo. Escondido, E, cara, tá com muita cara que ali é pra onde ele tá indo, cara. No jogo não é isso. Eu nem lembro onde fica o enclave. Mas ali na série, mano, tá com muita cara que o enclave fica justamente pra onde o Necrótico tá indo, mano. Não tem como. Eu falei, cara, é a única forma, né, de chegar... Continuar a história. Continuar a história. Duas coisas que eu pensei. Lá pode ser o local que a mulher dele pode estar, ou pior, nós vamos acordar o enclave e tipo vai levantar uma galera muito forte de uma vez, entende? Então assim, para ele chegar no objetivo dele, não importa o caminho que seja, o enclave tá levantando agora e vai ser uma ameaça. Entende? Então, mas aí que você se engana, mano. Você lembra que tem Mano, aquela conversa do corredor eu voltei umas 3 vezes, cara. É muito boa. Aquela quando o Necrótico tá andando e o Robert House tá conversando com ele pelo Pip-Boy lá. Ele fala uma hora que o Necrótico, sem saber, foi um ajudante do enclave.
Aí meio que você já mata, que realmente o presidente é o líder, cara, porque ele deu diodo lá no carro pro presidente. E lembra que a deputada levou ele e ele deu achando que tava fazendo a coisa certa? E eu acho que foi isso, que ele até falou, mano, você sem querer ajudou o enclave. Aí até eu acho que o Necrótico falar, eu faço o que eu quero, né? Aí ele falou, não é bem por aí não, cara, você também foi ajudante do que tá acontecendo aí. Você foi usado sem saber que foi usado. E ele fala, se eu não me engano, nesse próprio corredor, que ele é tão inteligente, né? Porque ele é matemático, o House, né? Matemático, ele é dono de cassino, então ele trabalha com probabilidades, com tudo, mas ele não prevê o que podia acontecer. Que tinha gente infiltrada no próprio Vault lá, que ele criou tudo, né? Que tava naquele prédio. E quem que tava no prédio ali, de diferente? Na hora ali. Mano, é da hora que a série... Ele acabou de falar, já cortou lá pra Lucy e pro Hank. Eu falei, mano, é o Hank, cara. E depois a gente descobre que o Hank era do Enclave, né? O Hank e a Stephanie eram do Enclave. Eles entraram infiltrado no Vault, né? A Stephanie já com os planos dela lá, que com certeza eram os mesmos do Hank, né? E os dois já eram do Enclave, já tava tudo de caso pensado, eles já estão infiltrados. Então esse negócio de falar que o Enclave tá acordando o governo, né? Já tava, mano. O Hank já tá com os planos logo que acordou da criogenia lá, já tava com tudo feito. Um daqueles caras do Vault 31, você viu que ele falou com o Norm também? Ele falou: a gente pode iniciar a fase 2. Pô, até o cara já tava sabendo. Sim, o que eu quero dizer é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo. O que eu quero dizer é que eles estavam fazendo, né, todo esse processo, mas eu acho que a ordem da Steph foi de tipo assim, ó, agora é pra botar, tipo, o exército em campo, vamos dizer assim, né? Tipo, é pra colocar todo mundo pra fazer o que precisa fazer. Por isso que eu quero dizer nesse sentido que acordaria muitas pessoas, entendeu? Ao invés de ficar acordando, como eu te falei, pra manter a operação, agora a gente vai atacar com a operação, vamos dizer assim, entendeu? Porque até o que o Hank fala é uma das coisas, ele falou, nós já mandamos pessoas, tipo, chipada, né, vamos dizer assim, né, com aquele controle mental, tipo, já espalhamos pelos ermos. Nem eu sei pra onde eles foram, o que aconteceu, entende? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, acordou a ameaça global, vamos dizer assim. Os ermos ali que ele fala, até talvez possa alguém não ter entendido, mas é a superfície, é porque é tudo que tá ali, é o que restou da civilização. Então, tanto que ele fala, eu mandei a equipe de desenvolvimento e pesquisa pra sair por aí, fazendo tudo, sabe? O plano ali já que tinha começado, né? E ele já tinha implantado a miniaturização lá do chip lá. Ele falou que ninguém ia conseguir descobrir. Eles iam passar invisíveis, assim, porque... pode ser qualquer um, pode estar controlado agora, sabe? Do jeito que ele falou ali, ninguém vai saber, cara. Eu achei muito boa essa parte aí, cara. E eu acho que é da hora essa parte que tava mostrando isso, e depois voltava pro necrótico, e ao mesmo tempo também voltava pro flashback do necrótico, cara. Puta, fazia todo sentido isso aí, cara. Sabe, o necrótico descobrindo, caindo na arapuca, e ele ia cair numa outra armadilha lá na frente também. Pô, isso só mostra o quanto que esse é o personagem da série, cara. Assim, a Lucy foi da primeira temporada, mas da segunda é o necrótico, cara. E assim, a sensação que eu tive é que, tipo assim, a sensação que eu tive, o pessoal usou a mulher do necrótico, entendeu? Como braço. Tipo aquela assim, você tá apoiando a causa sem saber, sabe? Foi dando corda pra ela mesmo se enforcar. Tipo, você não quer ser, talvez, uma pessoa, como eu te falei, né? Aí no começo do podcast. Você não quer ser alguém importante, alguém de status, né? Vamos fazer, né? Ela acreditar nisso, entendeu? E tipo, aquela assim, né? A gente fazendo isso, nós diminuímos de pôr os nossos em combate e deixa eles que são descartáveis para o sacrifício. Cara, e isso aí que você falou até tem um certo ponto, assim, quando eles começaram acho que a empresa, ali o Enclave, tudo no passado, vi que ela já meio que não tava querendo fazer mais parte do esquema, deu a entender que eles já começaram
subir o Hank. Que o Hank era novato na empresa e ele já tava meio se crescendo muito lá, cara. E você vê aquela cena do flashback no aeroporto? Eles vão lá conversar com o Hank e a mulher, com o Cooper e com a mulher, né? E o Hank já tá com a Stephanie, né? Aí eles se cumprimentam, ele tá, tamo indo embora, tal. E logo depois acontece o que acontece. Vem lá o pessoal do governo e prende ele, falando que ele tava praticando coisas anti-governo, né? Anti-americanos, sabe? Dá a entender que realmente ia sobrar até pra ela, mas é como ele falou, fica quieto, eu vou assumir tudo. Deixa... Isso! Porque eu acho que o objetivo também era pegar ela. Pegaram ele porque ele já tava indo longe demais, né? Ele já tava descobrindo muita coisa, né? Sim. E assim, o que eu achei, assim, legal da história foi exatamente isso. Porque no começo, eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas no começo, a história começa dele, você acha que a filha dele ou morreu, ou ela virou uma necrótica, porque no começo não é a bomba explodindo, ele abraça ela. Você vê que isso foi só uma historinha pra começar a série. Porque você pode ver que a filha dele dá a entender que qualquer momento tava só com a mãe, porque ele tava preso. A não ser que ali ele escapou e tentou fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Sei lá, ele fugiu. Vou dar um exemplo besta. Ele fugiu da cadeia lá, da prisão. E viveu, tipo, no submundo. Entendeu? Ele com identidade falsa, ele virou, sei lá, um animador de festinha. Pra ganhar dinheiro. E aí acontece as explosões. Porque talvez ele queria ir atrás da mulher dele. Entendeu? Tipo, eu não sei. Ficam essas lacunas que você fica pensando. Não foi respondido ainda isso aí. Não encaixou ainda, né? Realmente, essa parte... Com a prisão dele agora, não dá pra entender em que momento foi cada uma das coisas, né? Tipo, pode ter sido mesmo ele fugido e ido lá ver a filha, meio que fugido ali, né? Sem ninguém saber que ele tava fugido. E aí aconteceu aquilo lá, né? Mas assim, lembrando que a própria Vaultec sempre jogava bomba lá de tempo em tempo em alguns lugares para fazer vender os bunkers, né, os vaults, né, os refúgios, porque essa era a desculpa, né? Você tem que salvar sua família, você tem que ter seu refúgio para fugir das bombas, sendo que eles mesmos jogavam as bombas. Então, mas ali naquele momento ali foi mais de uma bomba, né? Então, realmente não deu para entender em que momento, né? Foi aquilo ali do começo da série. Cara, eu tenho umas coisas nessa série que eu acho muito louco. Nesse episódio do aeroporto, eu tinha até dado um print numa imagem, depois eu vou até tentar colocar no podcast aí, que quando ele acabou de falar com o Hank, eles estão indo embora do aeroporto, antes de tocar os telefones lá, que o Robert liga pra ele e fala que não teve culpa do que ia acontecer, e nem ele sabia o que ia acontecer. O Cooper, né, o necrótico, ele passa com a mulher na frente de uns cartazes que tá ele também. Não sei se você lembra isso aí. Tá um cartaz, ele... Tá ele dando joinha. Você viu que tá escrito, mano? É tipo uma mensagem subliminar e ele olha. Tá lá, não... Eu até dei o print. Ele tá lá escrito, não espere até que seja tarde demais. E era justamente o que ia acontecer, mano. Os caras iam pegar ele logo em seguida. E ele olha justamente pra esse pôster, ele fica meio encucado, sabe? Aí o próximo pôster é do Robert House. E tá falando, nunca se sabe o que pode acontecer, né? E tipo, aí logo em seguida o cara é preso. Eu falei, cara, que da hora, mano. Os caras fizeram uma montagem já pra mostrar pra ele que ia acontecer alguma coisa. E aí logo em seguida toca os telefones lá dos orelhão lá do aeroporto. E aí o House fala, ó, não fui eu. Aí o Cooper fala, mas não foi eu o quê? Aí fala, não, vai acontecer um negócio aí, mas não fui eu. Já tô te avisando. Aí os caras vêm e prendem ele. Sim. E assim, tipo, tocou todos do lado dele, tipo, me atende. Você tem que atender, cara. Sabe, tipo, mano, eu gostei. Teve todo mundo falando, o final foi bem chato, xoxo. Então, eu achei, tipo, o final ótimo, assim, nesse sentido que, tipo, que é onde todos os pontos começaram a se ligar. Sim. E deixa aquele gancho maroto pra uma terceira temporada, cara. Eu não sei se você lembra. O que é o vírus?
Então, eles falam direto desse. É a sigla, né? FEV, né? Mas é um vírus que aparentemente é o enclave mesmo que solta, né? É por isso que tem lá a fase 2 que eles pedem. E aparece que tem a relação com esse vírus aí, com o FEV, que é um. Você viu que tem um momento, acho, do antepenúltimo episódio, que tem tipo um mutante, um bicho estranho que salva o necrótico? Aquele ali é um mutante. Então, esse vírus é justamente para causar mutação nas pessoas. E aí eu acho que eles vão começar a fazer teste com o pessoal dos refúgios, mano. Com aquele pessoal do refúgio 32, 33. Porque já contou que tinha um refúgio que era só de cobaia, lembra? Mas eles podem usar todo o pessoalzinho que tá meio a esmo lá, né? Que, pô, mano, sem zoeira. Quando eu até falei no programa anterior, quando vai pra parte do refúgio, fica muito chato, cara. Sem a Lucy nos vaults, cara, não tem graça nenhuma. Sabe? Fica aparecendo aquele cara lá da Steph, o Chest lá fazendo festinha. Pô, muito chato, cara. Eu falei isso, eu achei chato essa parte do refúgio. Eu só achei estranho foi a parte do Norm lá, sabe? O irmão da Lucy. Sim. Que pra mim não fez sentido nenhum, sabe? Tipo, até agora, a história dele, eu não sei se a coisa vai fluir daí pra frente. O que eu achei mais bizarro é, tipo, cara, quando ele tava começando a descobrir o que seria o vírus, né, que conta, acontece aquilo das baratas atacar todo mundo, matar todo mundo. E bizarro, a menina ficou presa lá com as baratas. E ele vai abrir a porta. Não, mano, só ela sobreviveu. Eu achei isso meio, sabe, uma história meio preguiçosa, sabe? Então, mas e outra, se você vê as baratas chacinando todo mundo lá na sala, o que vai na sua cabeça de você ir abrir a porta lá e achar que não tem nenhuma lá ainda? Eu falei, mano, sério que ele vai fazer isso? Tinha uma em cima da menina, cara. Com uma chave em cima enfiada, Mas, tipo assim, o que eu achei bizarro foi isso. Tipo, ele olhou, morreu todo mundo. Se morreu todo mundo, você vira as costas e vai embora, irmão. Você olhou, viu, eu vou lá ver a menina lá, a menininha que eu gostei, que foi legal pareceu, comigo. Cara, que eles não sabiam mais o que fazer com aqueles caras e matou todo mundo, cara. Por isso que morreu todo mundo. Só sobrou ele e ela, que vai ser meio que um novo casalzinho, né? Porque o Norm tem que ter alguma função, né, cara? Beleza, ele descobriu algumas coisas, ele falou lá, a Cláudia falou... É Cláudia, né? Falou o nome... É Cláudia o nome dela? Falou uns negócios lá com ele e tal. Aí ele descobriu, ele até manda no interfone lá, que vai lá pro enclave, né? Pro complexo lá do enclave. Ele falou, o que vai acontecer com o nosso refúgio? Né? Mas ele fala, mas não sabe pra onde tá indo, né? Essa é a questão. E ele ainda fala da Lucy, lembra? Que ele chama Lucy? Sim. Mas, cara, eu achei muito preguiçoso mesmo. Tipo, enrolaram tanto com esses caras do 31 pra matar todo mundo assim. Então, só perdeu tempo, cara. Podia estar mostrando qualquer outra coisa, flashback. Entendeu? Eu não gostei disso. Isso eu achei meio zoado. O que eu ia te falar também. Assim, o que eu pensei. Os destroçadores ou Deathclaws, né? Que a gente tava tanto falando aí e tudo mais. Eu pensei. Será que eles não podiam ser, talvez, as cobaias que foram utilizadas para fazer aquele monstro, para ele virar o que ele é? Um exemplo, eu peguei pessoas e contaminei eles com vírus, alguma coisa assim, e eles ficaram daquela forma? Porque não tem explicação deles, tem eles perdidos, entre aspas, nos ermos. Já fala que foi aqueles Deathclaw que tá lá em volta lá do cassino, já falou que foi o Enclave que soltou lá, que é o House que fala, né? O pessoal do Enclave foi responsável de jogar os Deathclaw aqui. Então, mas aí a série pode falar que faz parte aí do vírus, que algumas pessoas reagiram... Porque assim, tem uma coisa que realmente pode dar ruim. Você sabe lá que no Vault 32 e 33 tem até relação entre pessoas da mesma família, tudo, né? Sim. Então pode dar até um outro tipo de efeito esse vírus, nesses tipos de pessoas, os filhos dessas pessoas.
Então, assim, Sim. tem essa questão. No jogo mostra essas coisas de mutação. Pessoas que deram errado com o vírus, né? Mas a série Aham. pode inventar que os Deathclaws também pode ser resultado de pessoas que não reagiram bem ao vírus, né? E se Então, transformaram nos Deathclaw, né? então, era exatamente isso que eu tava falando, entendeu? Porque eles falaram no vírus, mas eles não falam que são Deathclaws e que foi o Enclave que jogou lá. Por isso que eu falei do vírus, né? Falei, será que eles não são mutações? Ou aquela assim, talvez que a gente quiser criar um monstro, alguma coisa desse tipo, a gente usa o vírus pra fazer isso? Porque eu pensei, nos ermos, você vê só os crânios, mas você não vê nenhum. Eu achei isso um pouco estranho. Mas ali no deserto, né? Na parte do deserto ali mostra É, muito crânio, né? isso, mas você vê que não aparece nenhum, né, em vivo. Entendeu? Então eu pensei, pode ser que o pessoal fez alguns testes, né, e eles acabaram morrendo depois, né, porque eles não se reproduzem, então, tipo, sei lá, eu soltei 10, uns 2, 3 se matou, porque você viu que eles se matam entre eles também, né, você viu que eles brigam entre eles, um acaba comendo o outro, né, então eu pensei, não sei, foi só um teste nos ermos pra depois a gente soltar pra eles serem, tipo, os cães de guarda, né, de um perímetro que a gente queira. E o que eu achei só estranho, né, porque eu pensei nisso, foi que o Howard, né, o necrótico versão humano, vê um desse. Que o House até fala, eu vi um negócio pela sua armadura e eu achei interessante e não sei o que, e blá blá blá. Aí eu falei assim, mas será que foi o Enclave? Foi o House, Não, né? acho que foi Enclave, porque ele falou que através da armadura, do que ele viu, ele também viu. Então ali eu acho que já tava agindo o Enclave, já tava... Como se fosse uma arma do Enclave também, eles lançam lá. Sim, tipo, eu fiz um teste, né? E o Tipo, próprio pessoal do Enclave pode, se for essa ideia, eles mesmos podem ter criado, através do vírus, já que eles fabricam vírus, ter criado essas cobaias virar os monstros, porque como ele falou que sim, pode ter sido o Enclave que soltou eles, eu acho que aham, fica muito mais fácil entender isso, sabe? Falar, sim. isso aí são pessoas que passaram pelo vírus e viraram esses monstros, sabe? Eu acho que se eles quiserem ir pelo lado mais fácil, vão falar que é isso aí, porque senão vão ter que explicar de onde que vem os Deathclaw. Sim, então, foi o que eu pensei, entendeu? Quando falou vírus, aí eu lembro que falou dos Deathclaws, né? Que eu vi que eles meio que brigam entre eles, fica aquela coisa. Aí eu pensei, falei, às vezes eles são só criaturas, então, tipo, sei lá, tem 10, se eu matar 10, ou deixar 10 lá infinitamente, o máximo que acontecer é um ou outro se matar. Eles não se reproduzem, não entendeu? Não vai virar uma colônia de monstros, de fera, vamos dizer assim. Sim. E esses vírus, o vírus pode dar vários resultados, assim, a gente lembra, até falou agora há pouco, do ser que salvou o necrótico lá, que ele ficou empalado lá, que ele ficou no ferro lá. Ele era do mesmo tamanho de um Deathclaw, cara, eu até achei que era um Deathclaw, mas ele tava com, tipo, um manto, assim, nele, não dava pra ver o que era. Parecia um Frankenstein, né? E depois falando... Também começou a confundir, porque parecia a voz quando fica grossa dentro da armadura da Irmandade de Ferro. Eu falei, mano, que é isso, cara? Aí depois que mostra a cara do cara, tipo um mutante mesmo. Então aquilo também é resultado do vírus, pode ser, né? Então, eu pensei que podia ser da radiação, eu pensei. Ele tem o tamanho de um Deathclaw ali, cara. Ele pode ter sido um outro nível ali que não deu certo, que quase virou um Deathclaw, mas não virou. Porque o cara era gigante, cara. Era Sim, o cara era grandão. brucutu, cara. Parecia o Hulk, assim, né? Gigante. Então, porque o que eu percebi também é assim. Existem vários. Porque você vê que ele fala, a gente tem que se juntar, nós temos que nos unir, que nós somos, né? Como nós somos diferentes, ainda ele fala, né? Que a radiação, né? Mata, né? E transforma as pessoas e para eles curam. Lembra que ele cata e encosta um negócio com radiação no peito do necrótico e começa a fechar a ferida, né, dele. Buraco. Então, tem essas soluções aí, cara, porque no primeiro jogo, que é Fallout mesmo, que era de estratégia, visão isométrica, tinha lá uma facção que era só dos mutantes, tinha tudo os mal feitos lá, né? Então ele pode estar falando isso aí, juntar, né, os necróticos, os que são ignorados, né?
da superfície? Seriam os mutantes e os necróticos se juntar pra poder ir contra as outras facções. Porque nos jogos Fallout, cara, é muita facção, é vários grupos, cara. Eles vão se fixar aparentemente nos principais, que são esses aí que tá na série. Mas tem vários subgrupos, né? De cada jogo pode chegar até 10 ou mais de 10. Só que aí cada jogo tem os seus principais, né? Tem aqueles seus 3, 4. No Fallout 4 são, se eu não me engano, 5 facções principais. No New Vegas eu acho que é 4. Então tem essa questão, eles podem ir pra tudo quanto é canto, cara. Tem várias soluções aí. Só que quanto mais coisa eles colocarem na série, cara, vai ficar mais bagunça, sabe? Já tá complicado que tem mó galera aí, né? Tipo, na própria Irmandade de Aço são divisões, né? Tem mais de uma facção dentro da própria Irmandade. Então, se eles estender muito, cara, aí já vai ficar confuso, bagunçado. Outra coisa, a gente não falou do Maximus lá, hein, mano? Nem citou ele, hein, direito. Ele então, nesse episódio foi bom, hein? Então, eu ia chegar agora. A pergunta que eu ia falar pra você. Falar assim, e aí a missão deles aí? Que a República vem, mas antes tem o Max vestindo a armadura que deixa o povo até animado, né? Você pode ver que tem o amigo dele que é um necrótico diferente, porque ele não virou um necrótico radiação, ele virou um necrótico porque ele bebeu uma medicação. Não sei se você lembra. Lembra que aquele não sei o que de cobra lá, doutor de cobra, ó, que é o que o pai da Lucy lá, o Hank, pega ele que ele fala, você quer mudar? Ele, eu quero, por favor. Ah, sim. Lembra? Ele dá uma coisa pro cara beber, pro amigo dele, que tá com o pé zoado. Ele fala, cara, eu vou perder esse pé, meu pé tá infeccionando, não sei o que. Isso. Aí ele cata e dá um negócio pro Tadeus beber. Aí cura o pé dele e ele começa a ter uns efeitos colateral. Aí o cara fala, eu acho que você virou um necrótico. Porque ele toma até um dardo no pescoço e não morre. Cara, no penúltimo episódio eu rachei o bico, que ele vai ajudar os caras com o rifle e o braço dele cai, mano. Você não vê que ele tem uma boca que fica mexendo no ombro dele, ele perde o ombro? Então, aí eu já achei algo diferente, cara, porque a hora que ele mostra pro necrótico lá, pro Cooper, até o Cooper se assusta. Então, eu acho que não é um necrótico normal, até porque ele também fala que acha estranho que o nariz dele ainda não caiu. Então são duas coisas, o nariz não ter caído e aquela boca que não é normal. Mano, o Cooper já tá vivendo 200 anos, ele já viu muita coisa, cara. E pra ele ter se assustado com aquilo... e o Cooper olhar tipo, mano, isso não é coisa de necrótico, não. Não, é da hora que ele fala, não é? Você já apareceu em você e tal, e ele olha assim meio, né? Vou falar nada. Eu acho que eu tava até comentando aí com o Alberto no podcast anterior. Ele pode ser outra coisa, cara. Tá meio estranho esse cara aí, cair no braço. Pô, os outros necróticos não tem isso, cara. O próprio Cooper aí tá de boa. Aí eu pensei, será que ele pode acabar virando algum monstro? Pode ser isso aí. Até o Alberto comentou que em algum lugar aí que ele pode virar um outro tipo de monstro, um mutante, alguma coisa assim. E ele nem tá ligado. Mas pode acontecer, né, cara? E pode até ser uma força, um apoio aí, sabe? Não sei, virar um monstro, um mutante que ajude aí na causa aí, né? Porque, pô, tá ruim pro grupo deles, né? Pros 3 aí, né? Pô, tá aparecendo cada vez mais facção e só tá os 3 aí. Sim. Porque o que eu ia te falar, até pra gente, né, já começar a ir mais pro final do episódio, cara. O que você achou do Hank? O que a Lucy fez com ele? Eu achei da hora o necrótico, né? Ele ter salvo ela, sendo que da última vez que eles se encontraram, ela deu um baita de um murro nele e quase matou ele. Eu achei louco aquela cena. E aí ele salva ela e ele dá opção pra ela, né? E dá uma arma lá pra ela e fala, não sou eu que escolho, é ela. E vai embora. Eu falei, pô, será que ela vai ter o dom de matar ele, mano? Mas ainda, aí ela tem a opção, né? De tentar manipular ele com o próprio veneno, né? Com o próprio aparelho lá de controlador, cara, né?
Quando ele falou isso, eu falei assim, mano, eu não mataria ele. Eu falei, eu ia colocar o chip nele. Mano, quando eu vejo ela empurrando ele passando a mão assim com aquela cicatriz assim, eu falei, caraca, velho, ela fez o que eu pensei. Ah, mas antes mesmo ela já olhou pra arminha do que tava com o negócio de miniaturização. Aí logo ali já dava pra saber que ela ia usar. Porque assim, ela tinha duas, matar ele ou usar um aparelho do miniaturizador lá, que tava prontinho, que é o que ele ia usar nela, né? Aí eu falei, ela usou, mano. Ela usou. Só que pesado, né, mano? Porque, pô, ela ia apagar. O aparelho, na verdade, ele causa amnésia, né? Apaga todas as memórias. E por mais que o cara seja filho da mãe, cara, ela não ia ter mais o pai que ela conheceu, né? Que ela achou que era o pai. Mas assim, o que eu acho que é assim, o que ela ficou assim, como que eu posso falar? Brava, né? Foi tipo assim, tudo que ele fez que ela não concorda, né? De colocar aquele controle, né? Aquela miniatura na cabeça do pessoal ali, né? E ela não concordou. Você pode ver que ela treta direto com ele pra esse tipo de coisa. Ela não concorda. Ela viu o que ele fez antes, né? Porque ele conta um pouco, né? Ela descobre um pouco todas as barbáries que o pai dela fez. Porque a Moldiver conta pra ela no final do da primeira temporada, entendeu? E pra terminar de fechar com chave de ouro, assim, é ele fazer de tudo, ela não aceitar, e ele falou, então beleza, eu vou fazer você voltar a ser o que você era, tipo, eu vou apagar sua memória, eu vou fazer você ficar a menininha bobinha, infantil, que vive feliz no bunker, lá, né, no refúgio. Acho que isso foi, tipo, a gota d'água pra ela. Tipo, pô, você fala que tanto que me ama, e queria me transformar numa bonequinha, num vegetal, sabe? Tipo, numa pessoa que não tem vontade, não pensa, não faz nada. Mas ao mesmo tempo ela paga com o mesmo veneno, né? Porque depois ela fala a mesma coisa, né? Que ele pergunta o que você vai fazer. Ela fala, vou te transformar no pai que eu achei que era pra você ser, né? Tipo... Então, é por isso que eu falo que eu acho que foi o que fez ela fazer tudo isso, né? O motivador dela todo foi tudo isso que já tá acumulando desde a primeira temporada, né? Cara, mas se você for ver, é a primeira vez que ela vê o pai realmente como é, sabe? Porque depois que o pai dela fugiu do Vault, ela não tem mais contato com ele. É a primeira vez que ela realmente tá vendo o pai que ela tem, sabe? E assim, ele era... Nos episódios anteriores, dava raiva que ele ficava mal de boa com ela, cara. Ele nunca agiu de forma errada com ela, né? Ele queria trazer ela pro lado dele, né? Ele realmente ama ela, dá pra ver isso aí, que ele gosta dela. E ele queria fazer uma forma de trazer a filha pro lado dele e ela entender que aquilo ali é a solução. Que é o controle, né, das mentes ali, que não tinha outra opção. Tanto que lá tem um episódio que mostra lá um soldado da Legião do César e um cara da Nova República brigando. E aí quando ativa lá o controlador, eles ficam bonzinho, né, tranquilo. Aí ele fala aí, ó, tá vendo? É a solução, pô. Tipo, ele dá provas, cara. O cara consegue, sabe, iludir ela, cara. O cara é muito bom pra convencer. E ela fica confusa direto, cara. Até agora, nesse episódio, né? Ela não sabe se ela apaga ou não a memória dele. Ela fica pensando várias vezes. Sim. Só que assim, você reparou que ela fica numa mão com a arma e com a outra no aparelho, o controle pra apagar a memória. Ela tem duas opções. Isso aí eu acho da hora, que no jogo, toda hora ele te dá essas opções. Sabe? O que você vai fazer? Te dá 2, 3 opções. E tempo ali pra você responder rápido. Tipo no RPG, né? Padrão. Isso que eu achei da hora. Você tem a opção, né? Então, aí, mano, ele cata e fala, tipo, não, eu não vou deixar ela tomar essa decisão. Eu tomei primeiro, sabe? Tipo, ele vai lá e, pum, ele mesmo apaga a memória dele. Aí ele fica lá, bobãozão, sabe? Eu fiquei assim, falei, cara... mas eu acho que ele fez ali também pra impedir que ela conseguisse tirar a informação dele, né? Porque ela poderia tentar controlar ele um nível ali de fazer ele entregar alguma coisa ali do enclave, né? Que você vê que, assim, por mais que faça lá a pessoa esquecer, ao mesmo tempo esse aparelho realmente controla, né? Todo mundo era feito cachorrinho lá, né? Seguindo as ordens dele. Então vai que ele liberasse alguma informação ali, né? Eu acho que por isso que ele achou melhor apagar ele mesmo, né? Ele tinha um controlinho reserva ali.
Mas eu gostei dessa parte, viu, mano? Eu acho que é uma parte que mostra a Lucy vendo que a vida não é aquela Disneylândia, sabe? Ela vê que você vê até a expressão da cara dela, ela tá bem diferente, assim, sabe? Ela vendo o pai falar as coisas e não acreditando. Acho que a partir daí ela já não vai ser mais a bobinha do começo da série, não. Ela já não é, né? Depois que ela viu lá o que o Necrótico fez com ela, ela já ficou bem diferente, né? Tanto que ela, pô, achei que você era meu amigo antes de dar um murro nele, né? Então ali ela já tá vendo que não dá pra confiar em qualquer um, não, cara. Eu acho que o próximo que ela vai se decepcionar é o Max. Esse Max eu não confio, mano. O cara é muito pilantra. Ele tá mudando agora, mas não dá pra confiar ainda, não, cara. E assim, e até pra gente já pro desfecho mesmo. Cara, assim, eu achei legal, né, tudo que ele fez, o Necrótico, até chegar lá e ver, né, que eu imaginei que a mulher dele não ia estar lá mesmo. Quando ele abriu, eu falei, mano, vai estar vazia essa cápsula. Tá muito fácil ele achar a família dele agora assim. Tá, né? Muito fácil. Aí ela até fala, não, vamos seguir o plano que você queria antes, né, que deles fugirem pro Colorado, que é pra onde ele vai, né? Cara, você vê que ele dá até um sorrisinho. Você nunca mal vê ele dar sorriso, cara. Ele dá um sorrisinho porque ele vê uma esperança ali, né? Era um fala, tipo, cartão postal ali do Colorado, plano, né? Tipo, ela seguiu o meu plano, pô, ele ficou mal feliz. E você lembra disso aí, né? Porque no flashback eles queriam ir pro Colorado antes de ele ser preso, né? Ele falou, vamos pro Colorado, né? Tipo, abandona, esquece ela deixou... bicho, vamos fugir pra lá. Se eu não me engano, o cartão ela colocou lá que Colorado não é tão bom, não, a ideia não era tão ruim assim, um negócio assim. Tão ruim assim. Então dá a entender que ela conseguiu fugir e foi pra lá. Entendeu? Aí então dá a entender que ele tá indo pro Colorado, né? E enquanto isso, a Lucy e o Maximus ficou lá, né, junto com eles. Só que tá vindo a Legião de César. E o Enclave dá a entender que tá indo pra lá também. E tem o exército da Nova República. Esse exército da Nova República achei meio estranho, cara. Porque o Necrótico fala a temporada inteira que não tem mais Nova República. Morreu todo mundo. Não, ele fala que tá longe. Tá longe, muito longe. Não, tá longe, mas depois quando ele vai lá no galpão, lembra que não tem mais nada, só tem arma, tudo. Tem um momento ali que ele fala que dá a entender que eles não vão vir. Ele fala bem claro isso aí, fala, não, tipo, esquece, eles não vão vir. Como se falasse, não tem, nem tem mais. E aí aparece bem no momento ali que o Maximus quase já tava indo pro saco, né? Que o Maximus, pô, queria enfrentar o Deathclaw com uma roleta lá e com uma madeira lá, um taco lá. Eu falei, pô, vai morrer, né? Aí os caras aparecem do nada, cara. E a cena que mostra o Sniper, puta, aquilo ali foi totalmente pra quem joga, porque a abertura do New Vegas é aquilo ali. O Sniper dando um tiro com aquela roupa ali da Nova República. E o personagem que você joga, basicamente com aquela roupa ali. Aí os caras meio que fizeram só uma homenagem, né, pra quem jogou o joguinho. Por isso que dá aquela câmera lenta lá, ele dando um tiro que pega no Deathclaw lá. Aí dá uma pausa assim, fica a musiquinha. Aquilo ali foi da hora. Mas isso aí, mano, é o que a gente falou no começo do podcast, cara. Basicamente aconteceu um monte de coisa que resolveu a situação da Lucy, do pai da Lucy, o caminho do Necrótico, do Maximus, mostrou que ele melhorou um pouquinho, né? Mas a história mesmo das tretas, das batalhas, não aconteceu nada. Vai acontecer só na próxima temporada. Então, mas aí eu vou te fazer uma perguntinha. Você viu a cena pós-crédito? Vi. Eu não sou igual o nosso amigo Alberto, não, que é ansioso, já vai fechando. Pular as coisas, Teve uma cena pós-crédito que, se você olhar, o cara deu a entender que ele tá com os planos e tecnologia de militar americano. É tipo um robô, né? Uma estrutura ali, É que na verdade, assim, mostra o Quintus lá, né? Eu até pensei que ele tinha morrido lá, depois lá que o Maximus vai lá, né? Eu nem lembrava mais. Ele não consegue matar ele foge. Eu pensei que ele tinha morrido na hora. Não, ele não consegue, acaba as balas lá, tudo, e o cara começa a querer atirar nele também, aí ele foge.
Ah, então é por isso que ele fala. E depois de toda. E ali, na cena pós-crédito, tá aparentemente uma guerra entre facções da própria Irmandade de Aço, né? Então tá tipo guerra civil mesmo. E aí o Quintus fala, né, que tentou ser pacífico, né? Mas pelo visto não dá pra juntar ninguém. Então aí ele ia ser o. O que é que ele fala? Que ele vai ser o destruidor. Então ele ele vai passar por cima de todos e ele quer ser a força suprema agora. Inclusive, aquele projeto que ele tem lá, aparece aquele robô. É como se fosse um Transformer mesmo. Você vê que a estrutura parece de um Transformer ali. E até o nome é Prime, né? Prime Alpha. Legacy Prime Alpha, um negócio assim. É como se fosse um robô gigante, cara. Sabe? No meio da batalha. Então, eu imaginei que fosse uma armadura gigante, sabe? Tipo, uma armadura aprimorada, mais, vamos dizer assim, high-tech. Entendeu? Tipo, aquela coisa meio... Aparenta, né? Aparenta. Tanto que quando aparece a estrutura, eu falei, deve ser uma armadura mais top, igual a que eles já usam, né? Mas aí você vê que foca no nome ali. Aí eu fui pesquisar o nome, aí que eu fui ver, mano. Nem lembrava no jogo isso aí. Que é o nome, né? De um robô gigante que tem no Fallout 3, no 4. Que é como se fosse um robô, assim, exterminador mesmo. Põe lá ele pra ir, ele vai arregaçando meio mundo. Então é tipo uma arma de destruição em massa. Ele solta até, acho que, míssil nuclear. Mano, pra acabar com tudo. Então é como se fosse uma arma de destruição em massa. Que aparentemente deve ter vindo do Enclave lá de algum jeito, cara. Porque da onde que eles arranjaram isso aí? Do nada o cara veio com esse projeto. Eu ia falar, algum plano que eles roubaram do Enclave? Em alguma incursão? Entendeu o que eu quero dizer? Imagina uma guerra da Irmandade contra o Enclave. Aí vai ser um Vietnã mesmo. Vai ser uma guerra ferrada, sabe? Aí vai ser uma segunda explosão de bombas, né? Porque, mano, do jeito que os malucos vão se bater lá, os caras vão, tipo, fazer muito estrago. Igual aconteceu com o Shell Shade, né? Sabe? Tipo, vai dizimar cidades, né? Shed Sands lá, né? Vai ser aquilo lá. Vai ser estilo aquilo ali. E vai ser uma guerra mais sangrenta, porque a guerra lá que vai acontecer agora lá em New Vegas lá, mano, beleza, você viu lá que o exército dos romanos tá em maior número, né? Mas eles usam, acho que é espada, né? Lança, eles não estavam com arma, né? Eu não lembro. Não, acho que é espada e lança, né? Escudo, essas coisas assim, tipo, igual e soldado romano mesmo. Em contrapartida, a Nova Califórnia é em menor número, mas eles têm armas. Então, vamos ver o que vai dar, né? Tipo, vai ser o maior número contra o menor, mas armado, com arma de fogo. Só aquele sniper que tá lá em cima já vai fazer a festa, mano. Vai matar meio mundo. E assim, né? O que eu ia te falar, o que você espera aí que aconteça, o que você acredita que vai ser a terceira temporada? Cara, é muita coisa pra acontecer, viu, mano? Eles vão ter que focar em alguma coisa, porque, pô, só a história do Necrótico já dá uma temporada inteira. Se ele for mesmo lá, como a gente tava falando aí, se ele for lá pro Colorado e é onde fica o Enclave, lá, aquele lugar que a gente viu, cara, dá pra fazer só a história do Necrótico, nem precisa ficar voltando, né? Mas tem história ainda da Irmandade, vai ter que mostrar aí, se eles vão mostrar realmente a guerra civil entre eles. Tem a história dos romanos, que é muito mais importante no jogo, que nessa temporada parece que não deram tanta importância assim, mas é bem importante. Até porque no jogo, essa parte colorada aí, se eu não me engano, é uma DLC do Fallout New Vegas, que você vai para uma parte que é onde tem mais um pessoalzinho ali da Legião de César. Que eles que meio que controlam ali. E do outro lado também do rio ali de Colorado tem mais um pessoal lá da Nova República, da Califórnia. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer, cara. Eles podem usar história de qualquer jogo. Tem o Fallout 1 ao 4, tem DLCs, tem os Fallout que são de estratégia. Então eles podem puxar informação de vários lugares, assim, né? Aquele cachorrinho mesmo, o pastor alemão ali, sabe? O Dog Meat lá. Ele tem desde o primeiro, mano. Desde o primeiro, que saiu lá em 97.
Eles foram pegar o cachorrinho que tem lá, mas que saiu no 4 agora também. Então eles podem pegar elementos de qualquer jogo. E eles podem criar elementos novos pra série, né? Algo só da série, exclusivo. E poder, tipo, futuramente incluir no jogo. Sabe? Uma coisa assim, tipo, desenvolve alguma coisa aí que o pessoal achou interessante e depois dá pra incluir, colocar em um jogo, alguma coisa assim futuramente. Pô, esse necrótico já dá pra fazer um jogo com ele tranquilo, cara. O cara é meio bem estilo cowboy, assim, sabe? É o estilo dele meio Clint Eastwood, assim. Sabe o que me lembra o que poderia usar o necrótico? Lembra o Final Fantasy Cerberus? Ah, sim. Lembra? Que era focado, tipo, de você ir andando, atirando, aprimorando arma, uma coisa meio assim? Sim. Algo naquele estilo. Só do Também necrótico. Também daria pra fazer, mas mais voltado um pouquinho mais pra ação também, né? Não, sim, mas eu quero dizer, tipo, naquele estilo, sabe? Tipo, tiros, upgrade só daquela né? De algumas armas que ele usa, sabe? Contar uma história ali, acolá. Eu pensei em algo daquele tipo, assim, só dele, entendeu? Tipo, não igual o Fallout normal, entendeu? Vamos dizer assim, criar um outro estilo de jogo, mas usando a história, né? De Fallout. Mas igual quando saiu aquele Mario Run, acho que foi, no celular, lembra? Tipo, é um Mario, mas uma outra versão, uma coisinha mais assim, entendeu? Cara, que é um jogo pra ele fazer o Red Dead Redemption com o necrótico. Pronto, também. Ele no cavalo lá, procurando a mulher e a filha, e vai indo, você vai andando todo o planeta aí, mano, toda a região, né? Todos ele os indo pro Colorado, passando todos os volts até achar ela. Pô, já tá feito o jogo, mano. Você vai de vault a vault até encontrar ali. Tem um. Não lembro se é o Fallout 1 ou 2. Tem um vault, cara, que só tá os melhores cientistas do mundo, mas só tá os cérebros, como se fosse a cabeça da congressista ali. Tá tipo só os cérebros dos maiores cientistas lá que tem as maiores soluções e tal. Eles podem estar até usando isso aí, cara. E no jogo poderia estar, sabe? Você descobrir como algo oculto, né? Você descobrir um vault secreto. Porque se você lembrar onde o Norm estava, você não lê? Você não lembra? Que o cientista vem falar com a mulher do Howard, falando que ele estava descobrindo uns negócios, mas ele era muito importante, não sei o quê. Ele é aquele robozinho. Era o antigo escritório. Que aí depois ele é aquele robozinho que fica acordando os gerentes para ir pros vaults quando precisa fazer a substituição. Ele mesmo, na hora eu vi. E é da hora que o flashback vai mostrando, né, como que eram, quem eram as pessoas. Muitos ali também, até que estavam na criogenia, estavam trabalhando ali naquele prédio ali, que não era o prédio ali onde estava a luz e tal, mas era um prédio um pouco distante, mas era que ficava todos os cabeças ali, inclusive a Bárbara ficava lá, né. A Beth, né, fica mostrando as figuras mais conhecidas, mas como eles se conheceram, na verdade, ali, né, no prédio. Tanto que quando essa Beth aparece, a Bárbara fala, né, me fala tudo sobre os projetos, tudo que você sabe e tal. Então a Beth sabe muita coisa também, né? Aquela líder do refúgio agora lá, do refúgio 33 lá. E aí, se fosse dar uma nota aí, garoto, eu ia falar, me conte, uma nota. Dê uma nota. Cara, eu gostei. No geral, tudo bem que foi muito pra frente aí essa questão aí dos romanos, dos outros aí, mas isso aí é pra quem mais pra quem jogou, né? Que queria ver isso aí. Mas no geral, cara, eu daria uma nota 9 aí. Foi uma boa série. Louco! Não, Necrótico aí salvou sem dó a série, cara. Necrótico e Lucy, cara, os dois, cara. O Maximus tá melhorando, mas, pô, mano, ele é muito... Sabe, ele não tem carisma nenhum, cara. O ator, assim... Você viu quando eles vieram dar entrevistas aqui na divulgação da série? Não sei se foi dessa temporada ou da anterior. Cara, ele não tem muito carisma. Ele dá risadinha e tal, mas ele é meio... É igual aquele ator que ia fazer o Craig lá, foi mandado embora pela Marvel lá. Eu sei, esqueci o nome dele lá. Kang lá. Ele não tem muita
muito carisma. Já Jonathan o... Majors. Já o Walton Goggins aí, Walton Goggins aí. Mano, o cara é muito figura, cara. Toda entrevista que mostrava ele dando risada, gargalhando, querendo saber as coisas aqui, tá ligado? Você chegou a ver essa entrevista, eu acho. Que os caras estavam falando, você conhece as comidas, bebidas aqui do Brasil e tal? Ele, não, mas eu queria conhecer. Aí tomou Guaraná, ele acha que é bom. Sabe, ele fica dando risada de tudo. Até a Lucy mesmo, a atriz aí, a Ella Purnell, né? Ela gosta também, elogia, mas o ator do Maximus é mais na dele, assim, mais fechadão, assim. Então, não sei, na série não é muito carismático, assim, né? E às vezes você se interessa só pra ver onde ele vai chegar, né? Porque, pô, ele tem assim, no jogo de RPG você tem lá as estatísticas, né? Onde você pode pôr seus pontos. O dele é tudo em sorte, cara, porque tudo acontece a favor dele, cara. É incrível. Ele consegue tudo, cara. E nunca dá ruim pra ele. Até agora, nesse episódio, né, que ele quase morreu, chega a Nova Califórnia e ajuda ele. Eu falei, cara, mano, tem muita sorte esse maluco, cara. Não tem como. Mas é isso aí, uma nota 9 aí, tá de bom tamanho. Boa. Cara, eu vou ser sincero, eu ia dar 9, 9,5, cara, porque é aquilo que você falou. Eu gostei. Eu só acho muito, sei lá, meio moroso, sabe? Aquilo que a gente tava falando antes, do pessoal demorar um pouco pra desenvolver. Mas, cara, eu gostei. Eu vi muita gente falando, o final foi meio morno. Teve gente que falou assim, o final foi, né? O pessoal tá meio misto, né? O negócio tá, tipo, uma parte não sei o que. Cara, eu gostei do final, porque o final, pra mim, ele contou as histórias. Não foi ação, não foi aquela coisa, sabe? Se aprofundou, né, nas histórias. Foi legal. Os flashbacks são muito bons, cara. Sim, é exatamente isso. Que é o que a gente falou aí. Tipo, quem salvou foi a história do Necrótico, com os flashbacks que se interligam de um jeito ou de outro com a história da Lucy. Entendeu? E com o Hank. E fica nessa coisa entre eles. É isso que eu achei legal. Aí eu falei... E lembrando que a Lucy não tem tanta história assim, porque ela ficou muito tempo no Vault, né? Já o Necrótico tem 200 anos pra falar de história. E ele e o Hank, né? Entendeu? Então, assim, eu achei legal isso. Então, eu gostei. Então, assim, como eu falei, quando a parte um pouco chata, né? Da gente, talvez, esperar mais... Que nem, como a gente falou, né? Tipo, a história do Vault lá voltando, né, pro refúgio, com aquela história do Norm, essas coisas eu achei meio chato, moroso. Mas o restante eu gostei, eu achei interessante. Então eu dou uns 9 também, eu acho que Caramba, foi muito bom. Mas, peraí, 9 assim, pra série toda ou só 9 pro último episódio? Não, 9 pra série toda. 9 é pra série toda, né? E assim, só pra falar mais uma coisa. Lembra que tinha o jogo do Fallout Shelter do celular? Sim. Quando voltou a série, eu esqueci de falar. O jogo continua, né? Você pode continuar jogando, normal. Só que ele teve um vault chamado New Vegas. Você cria ele do zero e começa a jogar. E você tem a Lucy, você tem o Hank com... Aí você tem que fazer algumas coisas e vão entrando novos personagens. Aí tem o Hank chegando em New Vegas com a armadura, entendeu? Então, assim, é legal. Só que esse jogo, tá? Ele tem uma data para expirar, ele tem 45 dias. Agora, com o final da série, ele tá terminando, eu acho que ele tem mais uns 20 dias de jogo. Você cria, é um vault separado que você cria ele do zero e começa a jogar. Ele não faz parte do seu vault principal que você está jogando o jogo agora. Ele até fala, é um vault temporário de tantos dias que você vai jogar, que seria tipo a campanha do New Vegas. Pô, mas aí você vai ter que gerenciar esse e o seu junto? Porque se você deixar o seu largado lá, já era, né? É que assim, você tem sabe aquele download do Vault que você pode escolher entre até 3? Sim. Ele vai ficar numa opção embaixo de tipo um Vault especial. Você entra nele e joga, ele é separado do seu
que você tem atualmente se você tá jogando, sei lá, desde a primeira temporada, um exemplo. É legal. Mas eu lembro quando você deixava muito tempo e não voltava, quando voltava tava só o caos, né, cara? Tava tudo destruído, Deathclaw dominando. Dá pra você ficar alternando entre eles, tá? Cara, eu nunca mais voltei, cara. Eu fiquei internado nesse aí quando lançou, né? Há muitos anos atrás. Mas de tanto jogar ele, mano, aí eu não tinha mais vontade, né? De ficar toda hora gerenciando, deixando... Eu deixava tudo no máximo lá, né? Tudo bonitinho, mas... Aí depois não voltei mais não, cara. Pode ser que alguns voltem por causa da série, né? Sim. Talvez eu vou entrar só pra ver essa parte aí de New Vegas aí, que já que é separado. É separado e é assim, cara, não muda quase nada. Você tá em New Vegas, a entradinha do Vault ali, sabe? Que tá ainda nos ermos, tá lá ainda, tipo assim, New Vegas, né? Aí você entra pro seu Vault. O Vault é o mesmo, não muda nada. A diferença é que você pega coisas do jogo e do filme. Por exemplo, você vai achar a armadura da Moldiver, você vai achar a armadura do Maximus, você vai achar a armadura do pai do Hank, você vai achar a roupa da Lucy, entendeu? É coisa assim. E você consegue pegar, que nem eu peguei a Lucy, tem a roupa da Lucy, aquela do Vault. É aquela roupa que ela já tá com a camiseta branca, com o Pip Boy no braço, azulzinho só e pronto, sabe? Aí você pega a armadura do Hank mesmo, entendeu? Talvez dê pra você pegar uma armadura da Nova República, um exemplo. Aquela armadura lá. Legal, hein? Pelo menos eles estão pondo uns elementos aí da série, né? Pra motivar a pessoa. Porque a divulgação da Prime foi bem falha, hein, mano? Quase ninguém tava falando. Tipo, quem tava assistindo mesmo é quem tava seguindo a primeira temporada e que gosta do jogo. Porque, cara, não sei porquê, a Amazon dá tiro no próprio pé, mano. Os caras mal estavam divulgando essa série. Tinha gente aí que nem sabia que tinha voltado, cara. Até os youtubers também, é um ou outro que fala, sabe? Não entendi, mano, a estratégia aí, né? Porque tem série aí, tipo, Stranger Things. Porra, mano, 1 mês, 2 meses antes já estão falando, todo mundo só fala nisso, só tem propaganda disso. E Fallout mal viu, cara, mal teve. E assim, uma outra coisinha que tem de diferente é que a cada 2 horas você pode rodar uma roletinha lá, né? Pra você ganhar alguma coisa. Uma arma, uma roupa. Tipo um gacha, né? Tem nos jogos aí. Você que pra rodar roletinha. Que como você tá em New Vegas, entendeu? E te motiva a entrar, né? Igual aquele torneio de campeões, que você toda hora tentava pegar um herói novo. Aí ele vai fazer você ficar toda hora entrando, né, no jogo. Uma boa motivação, entendeu? Né? É isso. Que tem, assim, de diferentão. É bom pra quem não quiser encarar o Fallout, principalmente New Vegas, cara, que, pô, é antigo, o jogo não tem como jogar ele, é muito travado, sabe? Nossa, cara, é muita conversa, ele não tem legenda em português. Por mais que a pessoa aí fale, mas eu manjo inglês. Porra, mas imagine, você lê todo o texto do jogo inteiro em inglês, cara. Sabe? É muito cansativo, cara, é muita fala, muito... O 4 não, o 4 ainda tem em português, os gráficos já são bons, sabe? Tem tudo lá que você vê na série, eles pegaram muitos elementos, né? Dá pra você fazer a Lucy igualzinho, a roupa é a mesma do Vault lá igualzinho. Até lembra um pouco o começo ali de você correndo pros refúgios. Tem muita coisa parecida. Tem os necróticos de Irmandade de Aço, sabe? Tem o Enclave lá também. Só que, tipo, eles não põem o principal. São os grupos. Tem o grupo da Irmandade, tem o grupo do Enclave. Não tem uns caras igual na série, né? Que tem o cara principal ali. Mas é da hora. Quem quiser encarar aí, pode ir no Fallout 4 aí, ou no Fallout Shelter aí, que vai ter uma boa experiência. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que a gente vai se despedindo aí por hoje. E vamos esperar uma próxima aí. Obrigado, galera. Até mais. Até mais, galera.